Bom, primeiramente, seja bem-vindo, Júnior Santiago. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal, Quincas Borbas. E hoje a gente vai fazer uma rodada de entrevistas, né, com você, sendo eu o principal sabatinador e os meus colegas aí fazendo algumas perguntas. Caso alguém tenha alguma dúvida no meio do caminho, pode interromper também. É uma reunião mais à vontade mesmo. Você também de repente, se não quiser responder alguma pergunta, quiser pular para a próxima, fique sempre à vontade, tá? Tá bom. Bom, Júnior, a gente conseguiu, entrou em contato com vocês através do professor Ronu, né, que por acaso falou muito bem de você, e a gente queria saber, hoje, onde que você está morando? Bom, primeiro é um prazer imenso estar falando com vocês, tá? Eu fiquei muito grato pelo convite, fiquei muito feliz, porque toda vez que uma escola, os alunos começam a me procurar, é uma gratificação imensa. Bom, onde eu estou morando? Eu estou morando na Inglaterra, numa cidade chamada Bournemouth. Fica no sul da Inglaterra e ela fica 2 horas de Londres de trem. Certo. Legal. Para iniciar, a gente queria saber um pouco da sua trajetória, que você é brasileiro, né? Exato. Do estado de São Paulo. A gente queria saber um pouco da sua trajetória, desde a sua cidade, como que foi até você chegar onde você está hoje, né? Tá. Então, assim, não é a primeira vez que eu saí do Brasil. Essa trajetória que você fala de quando eu vim para cá, para Bournemouth. Isso, eu falo assim, desde a sua saída do Brasil, né? Desde lá do seu primeiro emprego, tal, que eu vi que você trabalhou com a diretoria de ensino, né, de Limeira. Isso. Depois pelos Estados Unidos, toda a sua passagem ali até chegar ali na Europa. Tá, então, para eu chegar nessa trajetória, eu tenho que contar uma história para vocês. E eu vou Fique à tentar vontade. resumir essa historinha, tá? Fique à vontade. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos um ano atrás, brincadeira. Quando eu tinha 17 anos, eu queria fazer artes cênicas. E aí, a minha família foi muito contra eu fazer artes cênicas por vários motivos. Um motivo primordial que eu vou citar aqui é por causa da religião. Eu venho de uma família evangélica. Uhum. E aí eu fiz dos 16 aos 17, eu fiz aula de teatro na minha cidade, que eu sou da cidade de Limeira, escondido, eu fiz 1 ano escondido. E tinha uma menina que fazia aula comigo na minha cidade, nessa escola de teatro, que era minha prima, e eu não sabia, ela era uma prima distante. Nossa. E às vezes que eu ia para a escola, né, de teatro, que era meu sonho fazer faculdade de artes cênicas, né, eu queria ser ator, né, artista, ela chegou na casa dela e falou, o filho do Elias está fazendo teatro comigo. E um belo dia, essa prima do meu pai encontrou ela no centro e falou, seu filho faz teatro com a minha filha. E aí meu pai, não faz tal dia e tal hora. E esse tal dia e tal hora, eu falava pro meu pai que eu ia à biblioteca da cidade, a biblioteca municipal, estudar, entendeu? E aí meu pai sentou comigo, falou que não era... Né? Porque todo mundo sonha em ter uma profissão, em ser alguém, todo mundo almeja, né? E aí foi por água abaixo. E aí eu tinha um professor de língua portuguesa, que ele viu que eu estava muito cabisbaixo na sala de aula, e ele chegou em mim e falou assim, ô Júnior, o que está acontecendo? Aí eu contei essa história para ele. Aí ele falou assim, então por que você não faz letras? Porque com letras você vai estar estudando as literaturas, você vai estar estudando as artes, a literatura da língua portuguesa, da língua inglesa, você vai estudar Shakespeare, que é uma parte da literatura que tem também. E aí depois depois que você se formou em letras, você entra e vai estudar artes cênicas. E aí eu pensei, falei, é uma boa ideia. Aí deu aquela animada, prestei a faculdade de artes cênicas, de letras, e aí eu fiz 4 anos de letras,
E no primeiro ano eu já montei uma peça de teatro com os meus amigos da faculdade. E aí a gente rodava assim as cidades ao redor, né? Que eu estudei em Engenheiro Coelho, a faculdade, que é o UNASP, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu rodava Conchal, Arthur Nogueira, Limeira, apresentando as peças que eu formava, e aí eu já ganhava um dinheirinho com isso. Bacana. No último ano da minha faculdade, eu prestei uma provinha através de uma professora minha, que ela falou assim, não, você vai ter que fazer inglês, você vai ter que estudar fora, você vai ter uma bolsa, e eu não tinha condições nenhuma de ir para fora. E eu falei, não vou. E tinha o pessoal que estudava da minha sala, que estudava comigo, que já tinha morado fora, feito intercâmbio, estudado dos 15 aos 18 anos em escola americana. E eu nada, né? Aí eu falei, não vou prestar. Ela chegou um dia com uma pilha de livros assim para mim e falou, esses são os livros que você tem que estudar. Eu olhei assim, falei, tá, até parece que eu vou estudar, né? Tudo isso. Mas eu peguei, comecei a ler os livros, comecei a estudar, chegou o dia de fazer a prova, prestei a prova. Isso eram 8 meses do meu último ano, antes de eu me formar. Aí quando chegou no dia da minha formatura, eu fui pegar lá o meu canudo, né, certinho, e aí eu peguei o canudo, tava no meio do corredor, o reitor da faculdade chegou e perguntou assim, e falou assim, Júnior, você pode voltar? Aí eu peguei e voltei, e aí ele falou, a gente quer falar para todo mundo aqui que você ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos 6 meses pagos. Nossa. E aí, tipo assim, uma coisa que eu Imagina não... emoção, não? Nossa senhora, não, vocês não imaginam a emoção. Verdade. Eu que, assim, eu me achava o último da minha faculdade, que eu não tinha estudado fora, achava que eu não tinha condições, né, prestei aquela prova por prestar, e aí eu comecei a pensar, nossa, sempre teve alguém que acreditava em mim, o meu professor lá na faculdade, o meu professor lá no ensino médio, que sentou comigo, conversou comigo, falou para eu estudar letras, depois uma professora na faculdade que viu que eu tinha um potencial, entregou uma pilha de livros e aí eu fui em 2002 eu fui estudar nos Estados Unidos, com tudo pago. Essa foi minha primeira trajetória. Aí passaram-se 6 meses, eu voltei para o Brasil e comecei a dar aula em Corderópolis, numa escola chamada Odécio Luque. Aí eu fui Odécio Luque, Jamil e Levi. No Levi, nessa escola Levi, eu comecei a ser coordenador. Eu fui coordenador por 2 anos, aí eu fui para a diretoria de ensino de Limeira. Trabalhei na diretoria de ensino de Limeira durante 5 anos, e aí eu falei assim, não, tá na hora de uma mudança. Aí eu procurei, assim, coloquei tudo no balanço, fiz tudo um planejamento, que vocês sabem que se a gente tem que fazer um planejamento, né, a gente não vai fazendo as coisas dando tiro loucamente, que não é assim que funciona. Fiz tudo um planejamento, vou gastar X, eu vou deixar 15 anos de profissão que eu tinha aí, né, no estado de São Paulo, deixei 15 anos de profissão e vim aqui com a cara e com a coragem, estou aqui e não me arrependo. Não, bacana. E você era professor do que nessa escola que você passou, deu aula? Certo. No Odécio Luque, as 3 foram em Corderópolis, né? Eu também dei aula em Santa Gertrude, esqueci de mencionar. É uma escola chamada SOI, que é uma escola particular. Odécio Luque, eu comecei português. No Jamil, português e inglês. E no Levi, só fui coordenador mesmo. Sei. Voltando lá nos Estados Unidos, você chegou a trabalhar por lá ou só estudou? Como que foi? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para estudar, que era só estudo mesmo, que meu visto era de estudante. Eu estudei, mas eu tive uma oportunidade de emprego. E aí, como todo bom brasileiro, você pensa na grana e falou assim, vou estudar e trabalhar. Aí eu fui trabalhar também, entendeu? Aí eu trabalhei e estudei. Mas eu não podia trabalhar, gente. Eu tô falando uma coisa que eu não podia fazer. Você fazia um freelancer lá, né? Eu acho que chama. Isso, fazia um freelance, exatamente. Entendi. E você gostou dessa coisa de sair do país?
Você se apaixonou por essa cultura americana? Ou você já tinha, naquela época, já tinha um plano de ir para a Europa mesmo? É assim, quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu peguei um avião na minha vida. Eu só pensava que o avião ia cair. Desde quando eu entrei nessa aventura, eu sonhava com o avião caindo, eu fui para o aeroporto chorando que o avião ia cair. Então, assim, eu nunca tinha entrado num avião, nunca tinha pisado num aeroporto na minha vida, né? Então, foi bem, eu tinha 22 anos, e aí foi bem assim, tipo, nossa, tô deixando, tô trocando, nunca tinha saído de casa. E aí, quando eu cheguei no país, com 15 dias eu queria voltar, porque eu não entendia, apesar de ter feito 4 anos de faculdade, e eu fiz em português e inglês, eu não entendia nada que as pessoas falavam, porque eu tinha aprendido a gramática da língua inglesa, que era para dar aula. Mas assim, eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar, era muito diferente, sabe? Então, assim, demorou uns 3 meses para eu adaptar o meu ouvido e eu ir treinando essa fala, porque como você só convive com americano, então você era forçado a falar, nem se fosse assim, water, entendeu? Please, sabe? Essas frases. O básico, né? E aí você aponta, né? Please, coffee, entendeu? Dá um jeitinho. Você dava aquele. E aí eu fui formando, minhas frases foram aumentando. E aí a cultura americana é muito diferente da cultura britânica. Os dois países, eles falam inglês. Eu já fui para os 2 países completamente diferentes. Então aqui eu falo que eu estou me adaptando ainda muito. Faz 2 anos que eu saí do Brasil, 3 anos, mais 2 anos que eu estou aqui. E eu estou me adaptando muito ainda, porque é um choque cultural, sabe? Então, você tem que se adaptar com a cultura dele, você tem que tirar a sua, pôr um pouquinho de lado e falar, não, eu estou no país dele, são as regras deles e eu tenho que respeitar inúmeras coisas. Você tem que se adaptar, né? Tem, se adaptar. Essa nova cultura. Quando você foi para a Europa, você já foi direto na Inglaterra, nessa cidade que você está hoje, ou você primeiro foi em outra? Você já tinha decidido que ia para ir onde você mora? Ah, então, gente, é outra historinha. Eu sou cheio de histórias. Eu sou de língua portuguesa, mas eu sou cheio de histórias. Ó, quando eu decidi sair da diretoria de ensino, em 2016 exatamente, eu estudei com um casal de amigos que estavam morando nos Estados Unidos. E aí eu fui visitá-los. Então, 2016 eu não deixei. Eu fui visitá-los em 2016. Eu fiquei na casa deles, eu acho que 20 dias, na cidade de Washington, Seattle, né, nos Estados Unidos. E lá eu conheci uma pessoa que me convidou para trabalhar numa empresa. Aí eu voltei para o Brasil, né? Que eu fiquei somente 20 dias nos Estados Unidos. Aí eu fiquei 2016 até 2018 pensando nessa proposta que ele me fez. 2 anos praticamente, né? E aí um dia eu escrevi um e-mail para ele, falei assim, eu aceito a proposta, porque eu já tinha feito todo um planejamento. Ele falou assim, não, pode vir, a proposta ainda está em pé. Eu vou deixar tudo. Então aí eu peguei e mandei um e-mail para ele e fui para trabalhar nos Estados Unidos, nessa empresa, né? Que era uma empresa de granito, de pedras, de instalação, coisa e tal. Aí saí dos Estados Unidos, aí eu fui em 2018. 2018 eu fiquei 6 meses, aí eu fui para Itália, para tirar a cidadania italiana. Aí em 2018, peraí que eu me perco muito no tempo, gente. 2018, 2019, eu fiquei nesse tempo tirando a cidadania italiana, e aí eu resolvi vir para cá, porque ia ter o tal do Brexit. Eu não sei se vocês estão informados sobre o Brexit, o que foi o Brexit, né? Sim. Que, para quem não sabe, foi a saída da Inglaterra, não pertence mais à Europa. Entendeu? Porque acho que são 22 países que compõem a União Europeia. E a Inglaterra compunha esses países, fazia parte dessa união. E aí ela resolveu sair. Então ela fez um divórcio, vamos falar assim, fez um divórcio com a União Europeia. Então ela agora é independente. E foi um processo bem longo, né?
Foi um processo bem longo. De saída. Foi, do Brexit, né? Foi um processo bem longo, porque, assim, não é simplesmente falar assim, nós queremos sair, o país quer sair, pronto, amanhã já está saindo, porque tem um monte de cumprimento de regras. Porque ele tem livre mercadorias que circulam entre um país e o outro por baixo custo, livre liberação entre os países que você vai, se eu quiser ir para Portugal, vai, se você quiser ir para a França, você pode ir, livre circulação. E agora não, tem todo um processo. Se quiser ir para esses países, tem meio que um tempo determinado para você ficar, tem um extra que você tem que tirar, que é tipo um visto, entendeu? Então eles fizeram um acordo. Foi um divórcio, resumindo. Ou seja, teve uma série aí de fatores, né? Isso. E você, eu fiquei sabendo, você fez um tour pela Europa? Como que foi? Eu fiz um tour em 2009 pela Europa, porque essa cidade que eu estou, eu vim conhecê-la em 2005, e aí em 2005 eu fiquei aqui 8 meses estudando inglês, e aí eu resolvi fazer um tour. Terminou meu tempo de estudo, aí eu fiz um tour. Em 12 dias eu conheci 9 países. França, Holanda, Alemanha, aqui onde eu estou, alguns lugares que eu não tinha ido, Itália, sim, entendeu? E aí foi, mas aí eu fiz um tour pela Europa, em 12 dias. Nossa, bacana, hein? E nesse tour, eu não sei, mas se eu não me engano, é de ônibus que se faz, né? Essa série de tours. Aí utiliza bastante o ônibus. Pode ser de ônibus, pode ser de trem, porque é muito rápido. Por exemplo, se eu quiser sair daqui e ir para França, por exemplo, de ônibus, são 23 horas. Certo. Né? Então, de trem é menos tempo. Então, dependendo de onde você quiser fazer, você pode fazer de avião também. Com esse tour que eu fiz de avião. Porque em 12 dias não ia dar para pegar, ia perder muito tempo, né? E aí, meu cunhado, ele e a minha irmã, eles moravam na Holanda, então eles encontraram passagem, assim, por 2 euros, que é muito baratinho, entendeu? Sim. É diferente do Brasil aqui, aí, né? Que é caro uma passagem. Sim, que são preços absurdos. É absurdo. E nessa sua trajetória, né, nesse seu tour, você teve algum problema, alguma situação assim inusitada, que você acha que você considera assim, uma coisa assim diferente que aconteceu, seja com, de repente, polícia local ou com, não sei, essa coisa de bagagem? Tá. Nossa, eu tenho várias situações. Por exemplo, nesse tour eu viajei com mais três amigos, né? Que são da cidade uma amiga da cidade de Cordeirópolis e 2 amigos da cidade de Santa Gertrudes. E eles viajaram comigo e nós estávamos passando a virada de ano na França. Então, nós estávamos instalados no hotel e a gente quis ir lá para a Torre Eiffel, né? Vamos para a torre, vamos para a torre, vamos para a torre, e todo mundo falando que era uma loucura, e pega aquele metrô barrotado de gente, só para você ver a queimas de fogos, e tipo assim, foi uma emoção muito grande, mas tipo assim, nós vimos a queima de fogos e falamos assim, e aí, o que nós vamos fazer, né? E aí começamos a caminhar pela rua e procurar um lugar para ficar, um pub, um barzinho, mas tudo estava fechado. E de repente a gente viu um lugar aberto e adentramos, né? E começamos a beber e conversar com as pessoas, tal. E as pessoas dançando, assim, mulher com mulher, homem com homem, sabe? E, de repente, eu falei assim, gente, eu acho que aqui é um bar GLS. Eu tava pensando, eu falei pros meus amigos, né? E um português entendeu o que eu falei. E aí ele falou assim, não, aqui é uma festa de família. Então nós invadimos uma festa, onde o pessoal tinha alugado um pub, entendeu? Sensacional. E por isso que eles estavam dançando, com eles, que era família com família, entendeu? E
E nós invadimos essa festa pensando que era uma festa liberada para todos, entendeu? Sim. Né, foi um dos episódios que aconteceu. Outro episódio também. E aí por fim, assim, eu pedi desculpa. A gente falou, somos brasileiros. A gente tava, eu expliquei toda a situação. Ele falou, não, vocês são bem-vindos. Pode ficar aqui com a gente. Participa, tá? já entra até família, né? tarde da noite com eles, entendeu? Sim. E teve várias outras situações em que, por exemplo, os países eles são bem próximos um do outro, mas a cultura é muito diferente. Então, quando você muda de país, quando você vai, é completamente diferente. E nós estávamos na Holanda, e na Holanda é uma cidade muito engraçada, que ela é formada por um canal, um rio, depois a cidade, mais um rio. Se você pegar um mapa, depois vocês podem ver, ela é um mar que tiraram um pouco da água, aí tem um pouco de terra e foi feito em círculos. Né? Então, você anda um pouquinho de terra, é um círculo, mais água, mais água, mais água, e assim por diante. E um desses canais tem uma rua chamada Red Light, que a Holanda, já vou falar desde então, que é um país muito liberal. Tudo pode na Holanda. Não tem nada de preconceito, não tem nada com nada, tudo é liberal, desde a maconha até... Eu nem sei se eu posso estar falando isso, gente, mas se não puder, já falei. Fique à vontade, fique à vontade. Até tudo. Bom, resumindo, é um país liberal. E nós estávamos... Um país extremamente liberal. Extremamente liberal. E nós estávamos passando por essa rua chamada Red Light, que é uma rua onde tem umas... Lá eles entendem como profissão a prostituição. E o meu amigo resolveu tirar uma foto de uma vitrine onde estava uma mulher que fica chamando as pessoas para ir lá. E aí ela pegou e aí meu amigo bateu uma foto para mostrar para os outros amigos, né, onde que ele estava, que era diferente, que era inusitado, e nisso disparou o flash, pá, da máquina. E aí saíram várias mulheres para pegar o meu amigo para jogar nesse canal. Porque... Nossa. Aí nisso comecei a entrar em desespero, aí tava passando uma polícia de bicicleta, que eles andam muito de bicicleta, eu parei, expliquei toda a situação, falei que nós não sabíamos que não podia tirar foto, aí o policial mostrou que tinha placas, né, que você não podia tirar foto, e aí começou a encher de gente a rua, e aí tal, e aí fizeram a gente deletar, só liberaram a gente porque teve que apagar todas as fotos da câmera do meu amigo. Então, o meu amigo não tem uma foto da Holanda até hoje. Um pequeno acidente, né? Um pequeno acidente. Né? Mas para vocês verem, sabe, eu acho que é importante falar isso também, em respeito à cultura do próximo. Sim. Né? Eu não sou assim, eu vou deixar bem claro que eu não tenho uma mente 100% aberta sobre vários quesitos, mas eu respeito muito a liberdade de cada um, e principalmente a liberdade de expressão, né? Então, em cima da minha cultura, eu tenho que respeitar a cultura deles. Não adianta eu sair tirando uma foto adoidado, porque não faz parte da cultura deles, entendeu? E é muito importante, né? Essa coisa do respeito. Não é preciso você apoiar e nem viver aquilo, mas é preciso você respeitar. Acho que sua fala foi sensacional. E a cidade que você mora hoje, o que levou você a querer morar onde você mora? Foi essa coisa da liberdade? Não. Não, aqui não é tão liberal quanto a Holanda. Certo. Né? Aqui é mais restrito, tem muito mais leis que você tem que cumprir. Certo. Por exemplo, se você está andando de bicicleta, a bicicleta é olhada como uma moto. Tem a área de ciclismo, mas se eu parar atrás de um carro, eles me respeitam como uma moto. E mesmo se eu for bem lento, o carro que está atrás de mim, ele não pode me ultrapassar. Ele tem que esperar a minha direção e eles respeitam de boa, entendeu? O que me levou a vir para cá foi o que eu falei, é o Brexit, né, que a Inglaterra ia sair fora da União Europeia, e a única língua que eu falo bem hoje é o inglês. Então, dos países que faz parte da União Europeia, e era a Inglaterra.
E aqui, então, eu falei, eu vou para a Inglaterra porque é onde que eu vou falar inglês, e a moeda é forte, e tem várias oportunidades de emprego, e aí eu vim para cá. Entendi. E você imediatamente já conseguiu uma oportunidade de emprego? Ou foi difícil por você ser brasileiro? Como que Então, foi? como tem... Antigamente, em 2005, quando eu vim para cá estudar, você não... Era mais fácil arrumar emprego. Porque tinha assim, Sim. se você era estudante, você poderia trabalhar 20 horas legalizado como estudante. Isso acabou, não existe mais. Hoje, como eu tenho o passaporte, ou você vem como estudante, mas não pode trabalhar, mas, por exemplo, se você está estudando engenharia, artes, qualquer coisa, futebol, esporte, educação física, qualquer coisa, a faculdade vai te proporcionar um estágio, e aí você ganha através do estágio. É a única maneira que você vem. Então, como eu tenho o passaporte italiano, então foi muito fácil arrumar emprego. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, foi em dezembro do ano passado, aí fiquei em janeiro preparando a minha documentação. Em fevereiro nós entramos com o Covid, né? Começou a notícia do Covid, e aí as empresas fecharam, as lojas fecharam, os supermercados fecharam. Então eu esperei quase 4 meses para tudo se liberar, porque não abria nada, loja não abriu, era muito diferente do Brasil. Só que o governo fez um plano econômico para essas pessoas, entendeu? Então, por isso que aqui consegue fechar 4, 5 meses o estabelecimento, porque tem um plano por trás que o governo faz. No Brasil, eu vejo que é um pouco diferente. A situação do Brasil não consegue fechar. O brasileiro não consegue falar 15 dias de portas fechadas, porque o governo não mostra um plano. Por exemplo, o governo pagava aqui para os funcionários 80% do salário da pessoa e 20% a empresa. E o governo não cobrava a taxa de imposto da empresa durante esse período. Quem pagava era o governo, as taxas de emprego, a taxa de impostos. Entendeu? Então eu passei esse período. Aí eu consegui um emprego como cuidador de um autista. Quando eu cheguei, depois, né, desses 4 meses, cuidador de autista, eu fiquei 2 meses, quase 3 meses cuidando de um autista em uma escola, acompanhando esse autista, e aí eu falei, nossa, eu tô com escola novamente, né, tô dentro de uma escola novamente, e eu queria uma coisa maior, eu queria um desafio maior, e aí eu fiz uma entrevista para trabalhar numa rede de fast food, que é o McDonald's, é onde eu estou, e lá dentro tem vários setores, né, então eu falei, eu quero ser um manager, que é um gerente geral, né? Depois eu quero ser aquela pessoa que capacita os outros funcionários. Então eu peguei e tô nesse desafio. Eu tô nessa empresa, consegui e tratando até hoje. Então, assim, a dificuldade maior de emprego a gente não tem aqui. Tem vários, apesar do Covid, de muitas lojas terem fechado, tem muita oportunidade de emprego. Entendi. Legal, Júnior. Agora eu vou passar a palavra para a Camille. Ela vai te fazer algumas perguntinhas. Fica à vontade, Camille. Oi, tudo bem? Tudo bem, Primeiramente, eu queria Camille? falar que eu tô bem nervosa, tá? E assim, se eu falar alguma coisa errada, me perdoa, tá? Então, Imagino. a primeira pergunta que eu quero fazer para você é como você se sente em viajar pelo mundo, assim, sabe? E alguém impediu você? Alguém tentou impedir você? Nossa, essa pergunta é bem forte e mexe com muitas emoções. Só deixa eu entender. Alguém tentou me impedir, tipo, alguém da minha família ou alguém, tipo, do outro país para eu entrar? Não, da sua família, sabe? Porque você comentou que eles não gostavam muito, assim, de você ser da artes cênicas. Aí você Isso. mudou, né? Mas aí depois eles ficaram suave, assim, paz, ou eles continuaram te atacando? Não, é assim. Aí quando eles viram quando o meu pai viu que eu enfrentava mesmo tudo aquilo que eu falava, eu quero, e meu pai não acreditava em mim, eu mostrava que eu ia atrás e eu conseguia, aí eles começaram a dar credibilidade para mim. Então, hoje em dia eu falo, ó, eu vou conseguir tal coisa.
Aí eles falam assim, nossa, mas vai mesmo, porque eles veem que tudo eu vou atrás, que nada cai do céu. Pra vocês terem noção, por isso que eu falei assim, a minha história é muito longa e não dá para resumir. Eu tento resumir, mas eu tenho que ficar puxando sempre lá atrás. Porque para eu pagar uma passagem, uma vez quando eu vim, eu vendia caixinha de melzinho. Sabe umas caixinhas, umas cápsulazinhas de melzinho? Uhum. Eu batia de porta em porta, de casa em casa, vendendo aquelas caixinhas, para conseguir pagar uma passagem. Então, às vezes, a pessoa vê eu viajando, mas não sabe o esforço que eu fiz lá atrás. Você tá entendendo? Verdade. Então, assim, quando eles começaram a perceber que eu ia falando assim, eu vou fazer tal coisa, e eu mostrava que eu realizava aquilo, porque tinha uma força muito grande dentro de mim, aí eles davam credibilidade. Então, hoje em dia, Camille, eles não me impedem de nada. E como você se sente, assim, podendo e viajando pelo mundo, assim? Não agora, né, que agora tá em pandemia, não sei como tá aí, né? Mas... não, a gente não pode viajar agora, a gente não pode sair nem do país agora, é proibido. E eu fiquei 3 meses preso aí no Brasil, porque eu não conseguia vir para cá, né, não conseguia retornar para cá, que eu fiquei aí em novembro, dezembro e janeiro. E agora, o brasileiro que tentar entrar aqui tem que pagar quase 30 mil reais para ficar 18 dias num hotel com 3 exames de Covid que você tem que apresentar. Então, a gente não pode nem sair, não pode nem entrar. Entendeu? Nossa. Então, assim, não estou viajando, eu estou parado, eu sou uma pessoa que eu amo viajar. Gente, pensa numa coisa que eu gosto, é viajar. Entendeu? E não é viajar assim, colocando hotel, 7 estrelas, 5 estrelas, 1000 estrelas. Não. É colocando a mochila nas costas, 2 calça jeans, 5 pares de cueca, 3 pares de meia, 2 casacos e mochila nas costas, e a gente vai procurando o lugar mais barato. Eu me sinto a pessoa mais poderosa do mundo, vocês não têm noção. Você vai para um lugar assim e decide onde vai ficar quando chega. Não, assim, não sou tão doido assim também. Você é doido. Mas já fiz isso, aí no Brasil eu já fiz isso, mas aqui não muito, porque eu tenho medo de, tipo assim, como é um país muito frio, eu não consigo ficar muito tempo fora de um estabelecimento, porque qualquer coisa eu tô com frio, né? Então, assim, eu reservo, eu dou uma pesquisada antes, os lugares são baratos, eu vejo que são meio que próximo, dos lugares que eu quero conhecer, dos museus que eu quero conhecer, sabe? Então, eu dou uma pesquisadinha antes, eu faço meio que uma rota, assim, sabe? Né? E... é muito gostoso, gente, nossa. E era uma coisa que eu achava que estava tão longe de mim, mas tão longe de mim, que hoje está tão próximo, eu falo, nossa, eu tô aqui, eu não acredito, sabe? Tudo... Então, é uma sensação maravilhosa, é uma sensação que só você fazendo você vai saber. Desculpa interromper, como você disse, né? A gente tenta imaginar, mas não imagina. Deve ser uma coisa assim, sensacional, né? Viagem, conhecer outros países, culturas, né? Bem legal. Mas um detalhe também, Pedro, é que você tem que estar aberto para aquilo. Porque não é só um mar de rosas. Você às vezes não fala a língua, tipo, eu não falo italiano, eu não falo francês, e eu não falo holandês, e eu já fui para esses países, entendeu? Então, uma base de inglês você tem que ter. Mas, por exemplo, você fala inglês na França, eles não falam inglês, eles não respondem em inglês com você. Eles te respondem em francês. Eles entendem o inglês, mas eles te respondem em francês. Então, assim, você tem que estar aberto, porque também você vai dar com situações que complica ali, sabe? Tipo, você comprar um passe de ônibus, que às vezes eu fico ali 15 minutos tentando comprar o bilhete ali na hora. O bilhete do metrô é diferente de um país para o outro, entendeu? Eu viajei, eu peguei um bilhete dentro da Alemanha, e eu estava querendo conhecer algum lugar que eu não me recordo agora, mas eu me recordo da situação, e aquele bilhete valia só de uma estação até 5 estações, depois daquilo eu tinha que comprar outro. E eu continuei andando na estação, porque eu estava perdido, eu me perdi, continuei. E aí chegou um momento que o metrô parou e todo mundo desceu.
Quando todo mundo desceu, eu não desci, eu fiquei lá. E aí entrou a polícia e pediu o meu bilhete, eu mostrei o bilhete. Aí ele falou assim, não, seu bilhete você deveria ter descido 5 estações atrás. E aí ele quis me aplicar uma multa. Aí eu conversei com ele em inglês, expliquei a situação, falei que eu não sabia. Foi uma conversa muito longa, mostrei quanto que eu tinha de dinheiro na carteira, que eu não tinha condições de pagar aquela multa, e aí, por fim, resolveu a situação. Então, assim, é uma aventura, acontecem situações que você tem que lidar com essas situações também, que são uns perrengues, entendeu? Mas faz parte da viagem, da aventura, né, gente? Faz parte. Faz parte. Ao mesmo tempo que você perde, você tá ganhando. Isso, experiência. É que nem você falou, experiência. Da próxima vez que você for fazer, agora você já sabe, né? Exato, exatamente. Do caminho. E outra, é legal que, por exemplo, você pega a cultura, você sabe, em país que é mais regrado, outro que é menos, um que você fica mais à vontade, né? Exato. Então exatamente. é bem legal. Muito obrigado por você ter aceito o convite, assim. Ter uma conversa, assim, sobre... pelo mundo, né? Vamos dizer assim. Exato. Não só no Brasil, né? Inclusive, semana passada fizemos uma entrevista com uma brasileira que mora na Espanha também. Muito bom a conversa também. Eu gostaria que você falasse um pouco da Inglaterra, né? Como que é morar lá? Você falou que é menos liberal do que a Holanda, né? Então, isso. Que você falasse um pouco desse negócio da sociedade, como morar lá, como que é. Bom, é o que eu falei, né? Na Holanda, tudo é muito liberal. Desde a liberação da maconha, que eu acho que é um assunto polêmico, que a gente tem que tocar nisso também, né? Aqui também é liberal, mas tem algumas regras, né? Por exemplo, você não pode estar com carregado com muito cigarro. Eu nem sei falar, gente, se são cigarros de maconha, eu nem sei falar. Se vocês quiserem me ajudar com isso, eu não sei nem dizer se é cigarro. Então, aqui, se você for fumar alguma coisa, você tem que ter, eu acho que um número mínimo, que eu posso falar para vocês, nem sei quantos, porque eu não sou fumante, né, de nenhum tipo de cigarro, né, inclusive da maconha. Deve ser uma espécie de regulagem, né, da quantidade de, aqui a gente chama de entorpecente, né, que a pessoa pode tá carregando, né. Então aqui é um ponto, né, que é diferente da Holanda, que tudo pode. Aqui pode, mas nem tudo. Não sei se dá para entender essa frase. Pode, mas nem tudo. Aqui, por exemplo, os pubs e bares funcionam até as 2 horas da manhã. Deu 2 horas em ponto, tudo fecha. Se você estiver numa balada, as luzes se acendem. Se você estiver bebendo alguma bebida, água, cerveja, o que for, estiver bebendo, 2 horas da manhã, você vai beber fora do estabelecimento ou você vai ter que deixar o copo na mesa, porque eles falam assim, go home, go home, go home, que vai para casa, já deu horário, entendeu? Então é um ponto que é diferente da Holanda, que vara noite, balada, e vara outro dia, e vara outro dia. Aqui as pessoas, eu acho, elas são mais educadas, tudo elas pedem desculpa. Você está no supermercado, você esbarrou em alguém, ou sabe quando você está andando e a pessoa vai na mesma direção, aí você faz assim, a pessoa também vai na mesma direção, você quer ir para a esquerda, a pessoa foi para a esquerda, aí a pessoa vai para a direita, você vai para a direita também, e você fala, né? Então elas, desculpa, aí ela para e você que anda, tudo eles pedem desculpa, né? Excuse me. Eu acho que é um ponto muito diferente da Holanda. Os holandeses, eu acho que são mais fechados nesse quesitos, né? Eles não respondem, não falam, não pedem muita desculpa, são mais na deles, né? Comida, eu acho que entra também um aspecto de comida, que aqui é muito fish and fries, que é peixe com batata frita. Onde você vai é peixe com batata frita. Eu acho que a Holanda tem uns pratos mais variados. Muito de bicicleta.
É muito lindo de ver, tem estacionamento para bicicleta, é imensos estacionamentos para bicicleta, assim, só bike. Em Rio Claro também, a galera anda muito de bike, né? Anda, Né? bastante. Eu fui já em Rio Claro, vi que tem uma galera boa de pedal aí, viu? Então, vocês pensam isso, acho que Rio Claro inteiro andando de bicicleta, é a Holanda, entendeu? Você nem vê muito carro na Holanda, né? E aqui é bem menos, comparando com a Holanda, né? Aqui o pessoal usa mais carro mesmo, tem a bicicleta, mas é mais o carro. Basicamente é isso, Cauã. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Se tiver mais alguma coisa que ficou no ar da diferença, né, entre os países, né, entre Inglaterra e Holanda, né, da Sim, liberal, né? Por exemplo, para praia aqui é uma cidade que eu moro numa cidade de praia, né, que é no sul. Uma cidade de Bournemouth, uma cidade muito bonita, uma cidade muito famosa, porque é a única cidade que tem areia na praia. Aqui o restante da praia é tudo pedra, né? Não tem aqui é areia. Então ela é muito famosa pela areia branca que tem, né? Igual as nossas praias que são areia branca, aquela areia fininha. E você vai na praia, é um silêncio, sabe? O pessoal vai conversar, leva livro, não tem nada igual no Brasil, comparando agora com o Brasil, tá, gente? De diferença. Que é aquela, quer comprar isso, quer comprar aquilo, olha a caixinha de música, olha o queijinho, olha não sei o quê. Não tem, é aquela coisa, um silêncio. Você escuta o barulho do mar tranquilamente, é fantástico, é incrível. Isso e eles param e conversam bem educado, bem baixinho, eles conversam bem baixinho, sabe? Quando conversa muito alto, a gente sabe que até é brasileiro, italiano, francês. Sabe que não faz parte ali né? Exato. Aqui, pelo menos as praias daqui, sempre, qualquer praia que você vai é uma muvuca, né? É uma muvuca. Muita gente gritando, passando, assobiando aquele carrinho de sorvete, algodão doce. Nossa, é uma loucura, né? E eu fui andar agora, ô Pedro, na praia, esses dias que nós estamos aqui na primavera, né? Vai entrar o verão, acho que o mês que vem. E eu fui dar uma volta, e quando sai o sol, é uma festa. Hoje tá nublado, mas quando sai o sol, qualquer solzinho, eles correm pra praia, ou sentam nas praças, e leva cadeirinha, e toma sol, sabe? E aí eu até achei muito interessante, porque eles estavam dando o distanciamento social. Aqui nós zeramos em Covid, nós éramos o segundo país com maior índice de Covid, zerou, né? Faz 15 dias que não morre ninguém de Covid mais aqui, então por isso que foi liberando, mas foi uma restrição muito grande. E um respeito muito grande, né? Então aí o pessoal tava aquele distanciamento social, porque é uma cidade em cima, eu tava em cima da montanha, você vê o mar lá embaixo, e aí você via certinho as pessoas dando distanciamento social. Bacana. Cauã, você tem mais alguma pergunta? eu ia perguntar um pouco da Itália. Eu Pode sei que perguntar. é meio fora do roteiro de perguntas, mas você citou bastante a Itália também. Como que é a Itália? Você falou que falando alto já acha que é italiano, brasileiro. Como que Isso. é as pessoas lá, a sociedade? A Itália é um país que, assim, que eu quero muito morar quando eu ficar velhinho, sabe? Por isso que eu falo bastante da Itália. Porque é um país, eles são bem abrasileirados. Você vê que eu falo muito com a mão também, né, gente? Eu tento prender a mão embaixo, mas e os italianos... Tem um lado já italiano, assim, já. olha lá, Camila, é isso mesmo, Camila. E os italianos são falantes, e uma hora, assim, eu até parei uma primeira vez que eu fui para a Itália, eu fui 2 vezes para a Itália. Eu parei assim, porque eu falei, nossa, eles estão brigando, né? A gente pensa que europeu não briga, vai sair porrada, né? E eles estavam conversando, gente. Eu fiquei tão decepcionado. E aí eles comem pizza com a mão, sabe? Não é pizza com garfo e faca, igual a gente vai nas pizzarias. Eu pedi garfo e faca, eles falaram, um monte de gente passava olhando, assim, sabe? Eu comendo pizza, aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu olhei ao meu redor, todo mundo com a pizza, assim, segurando na mão. Você vai em restaurante, você pega a pizza com a mão. Não existe pizzaria com faca e garfo.
na Itália, né? E eu gosto muito da Itália, o clima, o italiano é muito contente, fala sorrindo, conversa brigando. É um pouco do brasileiro, né? A comida é a massa que eu adoro, né? Macarrão, tudo que é massa. Macarrão, lasanha, nhoque. Nossa, é fantástico. Então, assim, eu sou muito suspeito de falar da Itália. É completamente, a arquitetura, as casas, completamente diferente daqui. São bem amigáveis, conversam, senta do seu lado, ele vai conversar, ele vai puxar assunto italiano. E não tem essa coisa, você vai numa cafeteria, todo mundo pedindo um café, e você tem que entrar no meio, porque não existe fila, aqui é fila para tudo, é um atrás do outro, eles perguntam, você tá na fila, sabe? Lá não, lá é aquele, você vai para uma cafeteria, um café, e aí se você não fizer assim, um café, todo mundo bebe café e você não bebe, porque você tem que fazer igual, e é uma coisa que eu aprendi. Né? E eu estou estudando um pouquinho de italiano, porque é uma língua fantástica, eu acho chique e lindo falar italiano, eu babo assim em falar italiano, estou bem no básico ainda, bem basicão mesmo, mas eu vou chegar lá, e é lindo, gente, eu acho que tem um filme chamado Comer, eu não sei a ordem, Comer, Amar, Rezar e Comer, com a Julia Roberts, que mostra várias passagens de vários países, se vocês tiverem uma oportunidade, e lá mostra um pouquinho da Itália, né, e vocês têm várias sensações, que você está comendo aquela massa italiana, ela cheira o vinho, parece que você sente o cheiro do vinho, o cheiro da massa, o cheiro do tomate, você sente várias sensações. Comer, amar e rezar, acho que é essa a ordem, comer, amar e rezar, é muito lindo esse filme. Ô Júnior, puxando o gancho aqui por uma curiosidade minha, que eu vi que você observa bastante detalhes da culinária, assim como eu, você é um admirador, eu quero saber dessa sua experiência gastronômica desses países, eu imagino que deve ser bem, assim, inusitada, divertida, né? Como que foi? Nossa, Pedro do céu, para mim é muito... Nossa, porque assim, eu sou bom de garfo, sabe? Eu sou... Nossa, aprecio comida, gosto de comer de tudo. Eu não sou muito fã, eu não como muita carne. Apesar de falar como de tudo, eu não sou vegetariano, mas eu como pouca carne. Isso é desde criança. E nos Estados Unidos, eu como bom brasileiro adoro feijão com arroz. Isso nós não temos aqui, assim, você vai lá, tem uma lata de feijão que vende, e tem um arroz, né, não tenho aqui para mostrar aqui para vocês, que eu não fiz compra ainda, mas, nos Estados Unidos, minha primeira experiência, quando eu fui morrendo de vontade de comer feijão, porque o americano é hambúrguer, batata frita, pizza, essa é a comida do americano. E aí eu fui ao supermercado, falei, feijão. Nossa, agora fiz um arrozinho, e assim, aí eu preparei lá o feijão, né, que ele já vem numa latinha, pré-preparado. Mas eu piquei lá o alho, coloquei a cebola, tal, só que eu não tinha lido. O feijão deles é temperado com açúcar mascavo. E eu estraguei tudo, e é uma coisa que não vem no meu paladar, eu não consigo gostar disso. Dá nem pra imaginar. Quando eu compro aqui, agora eu achei uma venda brasileira, então estou comprando feijão brasileiro. Custa um pouco caro aqui, porque é importado. Mas quando eu compro essa lata, que é adocicada, é um feijão doce, eu lavo ele na torneira e tempero com sal. Abrasileirando os pratos, né? Isso, Mas então essa questão da comida é bem diferente, sabe? Aqui é muita batata, na Holanda também se usa muita batata. Não tem a questão do feijão com arroz, igual nós temos todos os dias o feijão com arroz e a mistura, né? Na Itália é muita massa, demais. Só que eu percebi, Pedro, que a massa na Itália é diferente da massa do Brasil. Se vocês repararem, quem já cozinhou aí um macarrão? Quem já fez um macarrão? Macarrão, não miojo. Macarrão. Quando a Gabriele não levantou a mão, não. Acho que a Gabriele... já? Já.
quando você faz o macarrão, que você deixa ele um pouco na água, vocês já perceberam que ele cria um pouco pastoso, a água fica pastosa, parece uma... Sim, cria um líquidozinho ali, né? Meio duro. Se você deixar esfriar, pode fazer essa experiência, deixar esfriar, a água, ela vai ficar numa consistência meio lama, assim, meio... nem consigo explicar para você, meio nata, uma coisa meio nata. E o macarrão da Itália não tem isso. Você pode deixar, a água vai ficar água. Então, não sei se o macarrão do Brasil, ele tem muito trigo, não sei explicar, mas é uma massa diferente. E o italiano, ele gosta de preparar o molho, o tomate, o molho com tomate, não é essa massa de tomate que a gente compra pronta. Não, eles picam a cebola, eles gostam de partir o tomate, e toda casa de italiano, a maioria, tem um pezinho de tomate, que é o fruto mesmo que eles gostam de partir. Então, a questão da comida é assim, eu gosto de experimentar muito, mas eu tenho muito medo também. Então, eu vou numa garfo um pouquinho, e aí eu experimento e falo, não, isso daqui eu consigo comer. E também porque, assim, decepção é grande, né? Eu tenho medo, quando eu estou viajando, de comer um pouco a comida muito, muito diferente, e eu passar mal e estragar minha viagem. Tipo, assim, dar uma dor de barriga, por exemplo, entendeu? Entendi. Pode falar. Eu gosto bastante da Itália também. Você falou da massa. Eu tava dando uma estudada, uma olhada, né? Quebrar macarrão não pode, é isso mesmo? Não, é mesmo, essa é a regra. Não existe isso, quebrar macarrão. Você põe o macarrão inteiro mesmo, e aí, conforme com o calor, ele mesmo vai caindo na panela. A gente costuma quebrar tudo o macarrão. Isso é um pecado, fazer isso. Não tem isso, não. E outra coisa também, é pizza. Às vezes, você vai numa pizzaria, você coloca um pouquinho de ketchup, um pouquinho de maionese. Não sei quantos já fizeram isso aí numa pizza, né? Mas eu tenho amigos que já fizeram isso. Lá também não é pizza, entendeu? E a pizza deles, assim, já tem mais uma mistura de coisa. Aqui só tem 4 sabores de pizza, nos Estados Unidos também. Aqui é pizza de 4 queijos, pizza de calabresa, é uma pizza com, tipo, uma carninha moída com pimentão em cima, e tipo um salaminho bem fininho. É os tipos de pizza deles aqui. Não tem um outro tipo de pizza. No Brasil tem todos os tipos. Pizza com carne moída tem no Pizza Hut. E é maravilhoso. Bem parecido. É muito boa. Essa mesmo. Essa é uns pedacinhos, né, de carninha. Essa mesmo. É boa. Eu não vou falar que é ruim, não. É boa. Mas eu sinto falta da nossa gastronomia, porque eu acho que é muito mais rica a nossa gastronomia. Por exemplo, já que tá falando de pizza, você vai numa pizzaria, você tem lá mais de 50 tipos de pizza. Né? Tem falta da frango com catupiry, né? Frango possível. Estrogonofe, portuguesa, e aí vai, né? Então, eu sinto muito falta dessa gastronomia. E aí eu começo a incrementar pizzas aqui, né? Mas voltando ao assunto do macarrão, Cauã, não pode quebrar o macarrão, é uma regra. E se toma um segredo para nós, porque para eles não. Casa de italiano sempre tem um pão, porque quando termina o macarrão, sempre fica aquele restinho de molho. Ou macarrão, ou a lasanha, ou nhoque. Aí eles pegam um pedacinho de pão e raspa com esse molho e come o pão. Entendeu? É sempre assim, isso é muito italiano. Entendi. Você sabe que eu, sinceramente, eu imaginava que você ia preferir, de repente, mais as comidas dessa Europa, sabe? Essa nova culinária. Eu não imaginava que, de repente, a gente não dá tanto valor assim para nossa culinária, né? Gente, mas pensando assim, eu imagino que eu sentiria muita falta do arroz, feijão, que é uma comida de identidade, parece, né? Não, e a nossa comida brasileira, porque o Brasil é imenso, né, gente? Só para vocês terem noção de onde eu estou, que é a Inglaterra é do tamanho do estado de São Paulo. O país inteiro é do tamanho do estado de São Paulo.
Então, você imagina o Brasil, que é imenso, são vários estados. E aí a variedade que nós temos aí de fruta, cacau, né, o caqui, caju, o abacate. Olha o abacate, eu vou pegar aqui na fruteira para vocês verem. O nosso abacate é um abacate grandão, verde, né? Olha o tamanho do abacatinho, gente. É que você, não sei, dá pra você... Ó, segura na pontinha dos dedos, ó. É mini abacate. Mini abacate, verdade. Preto, uma coisa feia, horrorosa. É isso que eu ia comentar. Só que esse abacate, eu faço vitamina com ele. Só que eu tenho um amigo inglês que ele viu eu fazendo vitamina e eu também, ele já viu eu abrir o abacate e colocar com leite ninho, né? Leite ninho e açúcar. Eles acharam a coisa mais horrorosa. Porque isso aqui, eles comem com tomate e alface. É mais... como se fosse uma salada, né? Como se fosse uma salada. Eles nunca tomam isso aqui na Inglaterra com leite, que eu amo, né? Bater abacate com leite, ou amassar o abacate com açúcar, né? Eles não fazem. Aqui é mais como se fosse uma salada. Então, assim, eu sinto muita falta. O Brasil tem uma variedade imensa de comida, de cultura, né? Nós temos a Itália inserida no Brasil, nós temos os franceses inseridos no Brasil, nós temos principalmente os portugueses inseridos no Brasil, nós temos os indianos inseridos no Brasil, nós temos vários tipos de povos que fazem parte da nossa cultura. Então, a nossa comida é muito vasta, né? Muito grande. Então, você tem vários países dentro do Brasil, gente. Verdade. Outra curiosidade minha é que eu que já trabalhei em restaurante, com essa parte de sommelier, essa questão de vinhos e frisantes, que eu até vi no seu Instagram que você sempre aceita, né? Um bom vinho e um frisante. É melhor o daí do que o do Brasil? Porque o Brasil ele tem crescido, né, nessa área de bebidas, de vinhos. Como que tá? O que você achou? Eu sou fã de vinho, né? Eu sou Sim. fã de vinho, eu gosto de vinho. Na realidade, eu aprendi a beber vinho, né? Eu não conseguia beber o vinho seco, né? Eu bebi um pouquinho de vinho. Eu fui beber com 25 anos, gente. Minha primeira bebida alcoólica, né? Assim, socialmente. E eu comecei com vinho doce. E aí depois um amigo meu, sommelier na minha cidade, me chamou para degustar alguns vinhos e participar, e eu fui indo, mas eu bebi assim, falei, nossa, que treco ruim, não consigo, não desce, seco, amar. E depois o meu paladar foi se adaptando aos tipos de vinho, né? Então, assim, o vinho é melhor? Eu acho, assim, que aí no Brasil tem os vinhos daqui, mas na questão de preço, aqui é muito mais acessível e muito mais barato do que aí no Brasil. Agora, se você comparar vinho brasileiro com vinho daqui, depende do tipo de vinho, Pedro. Por quê? Porque eu tenho aqui vinho muito barato, muito mais que parece água, sabe? E no Brasil eu também tenho esse tipo de vinho, que é barato, que mais parece uma água com um corante de uva, sabe? Sim. E eu também tenho um vinho muito mais encorpado no Brasil, e aqui eu também tenho um vinho muito mais encorpado. Então, quanto mais a uva for encorpada, o vinho é mais caro. Então, eu vou falar para você que vai muito do gosto, de que tipo, e da uva que você gosta. Eu gosto também dos vinhos brasileiros e também gosto do vinho daqui. Vai da uva que você quer, da comida que você quer, enfim. Eu acho que o que mais varia é o valor, né? O valor, o que pesa, se você pôr na balança, o que eu falei, aqui é muito mais acessível. Eu tomo um tipo de vinho aqui, que eu fiquei sabendo essa semana por um amigo, que ele também tomou o mesmo vinho, que aí no Brasil tá R$70 a garrafa. R$70. Aqui eu pago 3 libras uma garrafa. Sim. 3 libras. Para mim, 3 libras é como se fosse R$3. Então, se eu parar R$3 com R$70, eu não teria condições de tirar R$70. Quer dizer, se eu comprar 2 garrafas, gente, já são 140. Então, no Brasil, eu não tenho essa oportunidade de tomar um vinho mais encorpado. Eu comprava um vinho mediano, mas não tanto quanto aqui. Aqui é mais fácil, entendeu? Sim.
E aqui eu acho que o preço varia muito, porque aqui tem vinhos mesmo vindo assim, essa coisa do barato aí, caro aqui, R$ 100 até, que eu já trabalhei, assim, R$ 5.000, R$ 10.000, e a pessoa toma 2 garrafas, 3, entendeu? Porque acaba vindo de outros países. Deu uma travada. Voltando um pouquinho? Eu falei que aqui varia bastante o valor, né? É muito alto. Tem vinhos que varia desde 100 até R$ 10.000, assim. Sim, Tô exatamente. falando dessa questão desses vinhos, assim, que tem vinhos que é raros, né? Mais antigos, aí vai aumentando ainda mais o valor, agregando, né? Exatamente. Então, acho que varia bem o valor. Exatamente. Meu pai sempre toma um vinho bem raro, assim, muito raro. Sabe o valor dele? R$14. R$14. Bem. Mas assim, quando eu tava aí no Brasil, que eu fui no final do ano, eu fui ver preço de vinho, tipo assim, parecia que eu levei uma facada. Eu falei, nossa, tá tão caro assim. Mas eu consegui achar vinho bom e barato. Entendeu? Barato que eu falo assim, R$20. Sim. Que não tá tão longe dos R$14. Entendeu? Que não tá tão longe. Mas eu sou um apreciador de vinho, sim. Aprendi a ser, gosto de tomar vinho. Socialmente, não é aquela coisa... Mas assim, olha, vocês andam me pesquisando no Instagram, né? Tá certo. Como todo bom entrevistador, vocês têm que saber da vida da pessoa antes. Tem que saber a trajetória, né? Mas ainda, para finalizar o vinho, eu acho que o vinho, que nem você falou, é uma questão que você cria um gosto, você aprende, sim, e você tem diferentes países, safras, barril, uva, tudo varia o valor, o gosto, sabe? Tem uma tabela que eu já trabalhei, tem vinho com gosto de canela, panetone, sabe? Umas coisas assim, extraordinárias, né? Só que aqui tem um diferencial. Um diferencial, assim, que no Brasil, a gente costuma colocar a garrafa para gelar. Aqui a gente não coloca a garrafa para gelar, porque já é gelado. Então o vinho é para aquecer o corpo. Porque quando você bebe um pouquinho de vinho, aquece. Aí no Brasil é meio que um frescor, já para refrescar o corpo. Sim. Então a gente deixa uma temperatura ali de uns 14, 15 mais ou menos e toma naquela temperatura. Aqui você compra o vinho, já abre e ninguém põe na geladeira. Nem cerveja eles colocam na geladeira para gelar. Toma a cerveja do jeito que tá, porque é frio. E aí isso dá uma aquecida. Entendeu? Entendi. Eu não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, que a gente vai mudar de tema totalmente agora. Não? Bom, então eu vou prosseguir. Agora a gente quer saber dessa questão do Covid-19, pandemia, porque é um contraste grande, né, do Brasil para esses países. E como que está o serviço de saúde onde você mora, essa questão, a seriedade do governo, enfim, como que está tudo isso? Deixa eu pegar uma coisinha para vocês, só um minuto. Ó, aqui é bem diferente. Eu não gosto de comparar, porque não dá para comparar. Eu acho que nós estamos vivendo uma realidade muito triste. Aí teve uma confusão, pelo que acompanhei pela televisão, que infelizmente o nosso povo, o povo brasileiro, a sociedade brasileira se dividiu entre um sistema político que falava uma coisa e um acontecimento no mundial. Então acho que as pessoas entraram em conflitos. Então um líder aí do Brasil falava que tinha que tomar um tal remédio, que sarava e tudo mais, e o mundo falava que não tinha nada cientificamente comprovado contra esse remédio. E o povo precisando trabalhar, e de repente fecha tudo, e como que fica o nosso povo? Então não dá para comparar com aqui. Aqui tem um líder, é a rainha fala para o governante fala a cada 15 dias na televisão do que tem que fazer. E todo mundo faz aquilo que tem que fazer. Então aqui se fala uma língua. Todo mundo faz e não se discute o que o governante está falando, porque é ele que está governando.
Ele que é o líder. E aí no Brasil eu acho que teve esse conflito, infelizmente, e cada um começou a ter opiniões diferentes. E o pessoal só começou a acreditar quando pessoas próximas começaram a morrer. Próximas, que eu falo, próximas de nós. Quem não tem um vizinho, um amigo, que já ouviu falar, morreu de Covid? Próximo. Eu mesmo, faz 15 dias que eu perdi meu tio pro Covid. Eu tenho a minha mãe que não acreditava no Covid. Perdi meu tio, 2 vizinhas de casa, da rua onde eu moro, faleceu, a esposa e o esposo faleceram de Covid, e minha mãe foi acreditar no Covid somente agora, que são pessoas próximas. Então, eu acho que a mentalidade, se dividiu aí no Brasil, sem um sistema econômico, sem um plano econômico. O que acontece aqui? Agora eu vou falar muito sério, porque é um assunto sério, eu acho que é um assunto que tem que ser uma fala única, mas quando eu falo em fala única, a gente não tem que falar que a gente tem que discutir de forma para brigar, mas de forma para se conscientizar. A gente tem que conscientizar que o Covid existe, que é uma doença que está aí, que aí tem a vacina, mas ela vai ser muito estudada ainda. Como que funciona aqui? Aqui fecharam-se todas as portas. Tudo fechou. O que tinha aberto? Supermercado e farmácia. Fechou tudo. Loja de roupa, restaurante, cinema, teatro, tudo fechou. Só que o governo fez um plano econômico, que é aquilo que eu falei para vocês. O governo falou, o governo vai pagar 80% do salário e os outros 20% para dar 100% do seu salário, 100%, é a empresa. Como que a empresa ia pagar isso? O governador tirou os impostos, então tinha como a empresa pagar, porque eu não vou pagar o imposto, então eu vou pagar meu funcionário. Faz sentido isso daí. Sim. No Brasil, foi jogado, acho que R$600, né, para as pessoas, durante um período de 3, depois se estendeu por mais 3, e aí esses R$600 não dá para nada, porque subiu o gás, subiu gasolina, subia coisas no mercado. Aqui, nada podia subir de preço, nada subiu de preço. O combustível continua a mesma coisa, as coisas no mercado, e a televisão fazendo chamada. Se você vê que os preços estão subindo, denuncie, denuncie, denuncie. Então, o sistema daqui é muito diferente daí. Como que acontece aqui? Agora, como que acontece o sistema aqui? Aqui, no Brasil, para você ter um sistema de saúde, você tem que pagar um plano médico ou o SUS. A maioria dos brasileiros pagam, usa também o SUS, mas a maioria paga um plano particular, né? Aqui, não existe plano médico, não existe plano particular. O governo te dá isso daí. Te dá, entre aspas, porque desconta uma porcentagem do seu salário. E cada bairro aqui, que a gente chama de DP, você vai lá e se registra no DP, é como se fosse um posto médico do bairro. E esse posto médico, eu vou ter um médico para mim. Então, se eu tiver alguma coisa, eu ligo para esse médico e ele vai me consultar pelo telefone. O que você está sentindo? É isso? O que você está sentindo? É aquilo. Se for muito grave, ele já manda uma ambulância e me leva para o hospital. Então, cada bairro tem o seu DP, que é o posto, né? E aí chegou aqui, ó, registro, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, registro de confirmação de carta, acho que é isso. Sim. Que chama o NHS, ó. Acho que muito na televisão já ouviu falar NHS, NHS. E aí, como que funciona? Voltando para o Covid agora, falei tudo isso para vocês entenderem como que funciona o sistema. Se eu tiver com Covid, eu não posso ir para o hospital. Eu primeiro vou ligar nesse DP, vou falar, ó, estou com sintomas de Covid, assim, assim. Eles vão me enviar um kit de Covid, que é aquele cotonete grande, que você tem que colocar no tubo. Então, você vai fazer o teste de cotonete, vai colocar, eles vão fazer análise e vão me fazer essa devolutiva. Só que, se eu sentir que eu tô com falta de ar muito grande, tal, eu ligo lá e falo, não consigo respirar, tô com dificuldade, tô piorando. Aí eles vêm aqui com a ambulância e me levam para o hospital. Entendeu?
E como que conseguiu diminuir o índice de Covid? As pessoas usando máscara, você não entrava em nenhum lugar, não saía de casa, você podia sair de casa com 2 pessoas somente, não podia ser mais de 3. Depois, conforme ia diminuindo o índice, aumentava o número de pessoas que você podia se encontrar, 6 e assim por diante, entendeu? E tudo fechado. E aí eles conseguiram reduzir para 0. Mas foi um processo de basicamente 1 ano e com muita rigidez, que eu acho que infelizmente não acontece isso no Brasil. Deu para ficar claro, gente? Verdade. Deu sim. É que percebendo, o Brasil ele enfrentou não só o problema do Covid, mas enfrentou um problema político, socioeconômico, a questão de educação mesmo da sociedade, que no começo não respeitava essa coisa da máscara. Exato. Então, eu acho que foi uma série de situações que levaram porque ao mesmo tempo que você passava por uma pandemia, você passava por uma crise econômica. E aqui, preço, subir de tudo. Eu paguei numa caixa de máscaras cerca de R$100 ano passado. Você pagava... R$100 uma caixa de máscara? Hoje é bastante. Hoje eu consegui comprar na promoção R$25. Você compra 50 máscaras que eu falo, né? Olha, então, só fazendo a sua fala, já aconteceu, acho que com vocês também, de eu ir ao mercado e esquecer a máscara. Esqueci. Você chegar no mercado, eles te dão máscara. Você vai numa farmácia, eles te dão máscara. Você tá entendendo? E é coisa que eu não vi acontecer aí no Brasil. E não vai acontecer, porque a realidade é diferente. Igual você pagar R$25 uma caixa, quase R$100, qual estabelecimento que vai fazer isso? Não vai, né? Então, acho que é um diferencial também daqui. E o povo mais consciente e educado, né? Infelizmente. E é isso. Sim, toda uma cultura. Mas também, aqui o que se aplica, que eu acho, assim, na minha opinião, é grande culpa por parte dos governantes, né? Que não souberam fazer questão de administração, liderar, governar, né? Não souber, muita corrupção, não sei se vocês acompanham aí, mas muitos casos de corrupções, desvio de dinheiro, verba que o governo federal mandou, às vezes para o município desviou. Exato. Então, agora que vai criar essa CPI, né, está se instaurando essa nova CPI para estar investigando, mas você imagina quantas pessoas já não morreram nesse meio tempo por falta de investimento do governo, de políticas públicas nessa área. Então, é realmente complicado. Porque o governo deveria conscientizar as pessoas, né? Porque a pessoa vai pela cabeça do governo, e aí virou uma briga política. Eu não sou de tal partido, então eu vou seguir isso. Aí ficou essa briga que é completamente inútil, gente. A doença existe, e a doença está matando. Sim. Tá, e uma coisa que aqui, por exemplo, em Rio Claro, o pessoal considerou bastante, o pessoal ficou assim muito frustrado, foi... o país já tinha voltado, daí depois das eleições fechou de novo tudo, o governador, né, fez o decreto, fechou tudo de novo, e ele foi para Miami, passar lá umas férias e deixou o estado de São Paulo inteiro fechado. Você imagina como que não foi, eu que estava nessa época trabalhando, era uma frustração assim de todo mundo, de quem trabalha, de quem tem empresa, porque as empresas não conseguem se sustentar. Sabe? Há um ponto assim que eles estão só empurrando com a barriga. Muitos conseguiram passar pro delivery, mas mesmo assim o delivery ainda é um pouco fraco, principalmente nesse interior, né, do estado de São Paulo. Em São Paulo ainda é bastante forte, mas no interior ainda é mais fraco. Mas, olha, uma série de... Agora que tá tudo, com essa vacina, né, tá tudo melhorando, mas a gente enfrentou aqui... Mas mesmo com a vacina ainda, eu acredito que o Brasil vai demorar bastante, sabe, para até o final do ano, entendeu? Para meio que voltar ao normal, assim, entendeu? Sim, adaptação. Eu acho que a gente, na verdade, a gente estuda, né, bastante. Eu acho que essa Covid-19 vai marcar uma nova trajetória mundial, né, e para o Brasil também, né? E a gente faz parte dessa história, porque
isso veio para marcar a história. Esse período, quase 2 anos já, estamos partindo para 2 anos de Covid, sim, entendeu? E milhares de pessoas, né, perderam vidas, e a gente faz parte dessa história. Eu acho que também a gente vem com uma geração que vai crescer diferente de vocês, diferente de mim, que é meio que um afastamento, porque a gente era muito de abraçar, de estar junto, de se encontrar na escola, né? E tá na escola tá aquela aglomeração gostosa, que a gente até sente falta dessa aglomeração, desse calor, né? De estar com o amigo. E essa geração que vem vindo, eu acho que eles estão do afastamento. E eu acho que a gente tem que lidar com isso daí. Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos. Um tem 9 e eu tenho uma sobrinha de 6 anos. E quando eu fui aí para o Brasil, eles não quiseram ficar perto de mim. Você tá entendendo? Eu falei, abraço o tio, vem dar um beijo. E eles não. Então essa questão do afastamento de pessoas tem que ser repensada. Porque a gente tem que tá criando uma leva que tá com essa questão de afastar do próximo. E exatamente. Você está meio que mudando a cultura, né? Está mudando, você está estudando, eles estudam pela internet, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar numa sala de aula, né? Você tem toda a tecnologia, mas não tem um aparato. Você precisa do social, porque a escola também é social. A igreja é um espaço social também. Então está criando tudo muito afastado. E qual o ponto que isso vai prejudicar lá na frente, essa nova geração? A gente tem que pensar nisso também. Verdade. Agora, se eu não me engano, é a Gabriela que vai falar? Isso. Qual sugestão ou dica que você daria, tipo, para alguém viver aí em relação à saúde? Eu vou aí porque a saúde é melhor que o Brasil. Qual o conselho que eu daria para a pessoa viver aqui? É isso? Dica em relação à saúde. Cortou. Em relação à saúde, qual dica você daria para quem gostaria de morar aí, viver aí? Entendeu agora? Entendi. Ó, em relação à saúde, você vai ter todo amparato que você precisar, você vai ter aqui em relação à saúde. Você vai ter médico de graça, você não vai ver as pessoas uma em cima da outra em corredores de hospitais, isso não existe aqui. O hospital aqui é como se fossem mini apartamentos. São quartos onde tem uma boa TV para você assistir, uma boa cama, tem um armário, não tem cara de hospital. Parece que você está num flat que você vai viajar e você vai curtir aquele espaço ali para você, porque não tem cara de hospital. Então, o conselho que eu dou é que você vai ter um choque cultural com o que você pensa que é aí no Brasil. E aí no Brasil a gente até assusta, porque quando eu vi a situação do Amazonas passando aqui na TV britânica, você fala, nossa, tá acontecendo isso no meu país? Porque foi um choque, porque parecia que todo mundo estava morrendo, brasileiro no chão, as pessoas com Covid no chão, em corredores, foi a coisa mais horrorosa de você ver. Aí a minha irmã falou, calma, isso é lá no Amazonas, mas também não é do jeito que está passando aí, mas assusta o mundo. Como o mundo está apresentando o Brasil para a gente, é assustador. E por isso, talvez, que muitos países estão fechando as portas para o Brasil. Que é o que está acontecendo na Índia agora, né? Tiraram um pouquinho o foco do Brasil, e na Índia está acontecendo muito do que está no Brasil, só que lá está um pouco pior. Então, o conselho que eu dou? Venha, que tudo vai funcionar aqui. Tudo vai funcionar. Bem, pra gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco para um brasileiro, assim, uma dica, alguma sugestão que você diria para alguns brasileiros que querem morar no outro país, seja na Inglaterra ou um país exterior, principalmente também esse negócio do dólar que tá mais de 5,30, nem tá caro também, né?
5,30, 5,60, tá nessa faixa aí, né? Acho que tá 5,30, agora que deu uma caidinha, mais ou menos. Tá caro. Ó, se for agora, Cauã, fala assim, você quer vir agora? Não venha, porque o dinheiro tá caro, né? Então, tudo que você vai gastar, passagem de avião, até para você transformar o real em dólar, ou um real em libras, que é o dinheiro daqui, tá tudo muito caro. Então, não compensa você viajar. Não é o momento de você viajar agora, né? Não venha. Eu acho que um dos pontos que eu já falei para você, tudo na vida tem planejamento. Se você quer fazer uma coisa, faça com planejamento. Não adianta sair dando tiro adoidado que não vai resolver. Então, põe no papel quando eu quero ir, o que eu quero fazer, se eu estou disponível a enfrentar uma nova cultura, né, porque tudo é diferente, nós tocamos aqui em vários pontos, né, culturais, né, de comportamento, né, de respeito com o próximo, né, de você se despir da sua cultura, tirar a sua cultura e colocar a cultura deles em você. Comida, nós também tocamos nesse assunto. Então, assim, o brasileiro que quer vir para cá, ele tem que colocar tudo num papel e se tá mesmo disposto a enfrentar tudo isso. De deixar a família, porque eu sinto uma saudade imensa da minha família, porque todo ano eu vou para o Brasil. Então aí você tem que colocar na balança. Eu vou sentir falta da minha família, mas eu vou ter uma vida melhor. O que eu quero? O que você quer para você? Aí só você vai ter resposta dentro de você. Entendeu? Porque tudo na vida tem o pós e o contra. É o que eu falei para Camille. Não é um mar de rosas, mas é bom. É gostoso, se vive melhor. Por outro lado, você tem que enfrentar o frio, saudade, comida, que você sente falta da nossa comida, que é bem diferente. Então, o que você quer para você? Você quer isso? Então, vá em frente. Se é isso que você quer, vá em frente. Mas tudo com planejamento. Em relação a essa mesma pergunta, você quer fazer referência a esse livro aí? Porque eu tô olhando ele desde o começo da entrevista. Não, porque eu acho que esse livro tem alguma coisa a ver, você não acha? Não, é assim, porque foi coincidência. Um autor conhecido até. Não sei se vocês, mas foi mera coincidência. Eu coloquei aqui para fazer um espaço aqui na minha mesinha, que tava cheio de roupa, que eu nem vou mostrar nada aqui para vocês, porque tá uma bagunça mesmo. Mas não, eu acho que tem a ver com o nosso assunto, né? Não vou fazer propaganda, mas já fazendo, né? Então vou fazer. Quem sabe Augusto Cury me contrata para alguma coisa. Eu sou um admirador desse escritor, gente, Augusto Cury, sabe? Já li quase todos os livros. Esse aqui foi um livro que eu ganhei da minha irmã. Toda vez que eu vou para o Brasil, a minha irmã me dá um livro. E ela me deu esse, Nunca Desista de Seus Sonhos. Eu acho que foi mera coincidência com o nosso assunto, porque eu nem sabia o que a gente ia conversar na realidade, entendeu? Então, foi uma coincidência. E ele também foi um autor que escreveu O Código da Inteligência e Você é Insubstituível. Então, assim, tá aqui marcadinho, eu tô aqui não terminei de ler o livro, mas eu acho que é um título que cabe ao nosso assunto, né? Nunca desista de seus sonhos. Mas estava aqui porque eu coloquei aqui e ficou, entendeu? Sabe quando você coloca? E ficou, né? Mas é um livro muito... Eu indico para quem quer ler, viu? Sim, muito, muito bom também o autor, eu gosto bastante. Gosta, você conhece então, né? O sim, autor, né? Sim. Eu acho que é isso daí, né? Foi muito bom a conversa, conversando de vários assuntos, né? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, não, encerramos. Camille, então... você tá menos nervosa? Tô, mas eu queria te pedir uma coisa, depois você grava um tour pela sua casa? Depois o quê? Grava um tour pela sua casa? Agora? Não, pode ser depois, no Instagram, sei lá. Então vamos fazer um combinado. Sábado, por coincidência da sua pergunta, sexta eu tô mudando para um flat novo, um flat bem bonitinho.
Sábado eu vou ter que comprar umas coisas por esse flat. Eu acho que domingo eu gravo e eu marco todos vocês, entendeu? Em especial a Camille, que eu faço um tour. Aí eu faço um tour na casa nova e já mostro um flatzinho. Sim. Uhum. E é bem pequenininho, aqui é tudo muito minúsculo, porque o país não é grande, então as casas são tudo bem pequenininha, é um do lado do outro, entendeu? E aí eu faço um tourzinho, eu mostro para vocês a diferença, porque tem diferença da cozinha, enfim, eu faço, seu pedido será realizado. Até nas lojas é interessante para a gente conhecer. Júnior, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer imenso conversar com você hoje. Foi uma entrevista assim fora do comum, foi sensacional, extraordinária. Eu acho que vai estar contribuindo muito para o nosso desenvolvimento e para os jovens também que acompanham a gente, né, na nossa coluna do jornal, enfim, todos aqueles que têm dúvidas, interesse, né. Foi muito, muito legal, muito produtivo. Não sei se você quer divulgar seu Instagram, não sei se é aberto, ou se você tem algum site, alguma coisa assim, fica à vontade. Não, para quem quiser me seguir lá, as bandeirinhas de vários países que eu já sou seguidor, a Camille também, o Cauã não vi, nem a Gabriela não vi ainda. Eu já segui lá também. Já. Todo mundo já. Seguindo. O meu Instagram é @jrjrsanti com T mudo, tá? Todo mundo que for, eu acho que ele tá meio que bloqueado, porque eu tive que bloquear, mas é tudo liberal, só até o mês que vem, que ele vai estar fechado, mas manda o convite lá que eu tô aceitando todos vocês. O prazer imenso é meu, viu, Pedro? Camille, Cauã, Gabriela, é o que eu falei no começo, é muito gratificante eu estar fazendo alguma coisa com escola, porque foram 15 anos envolvidos em escola, e eu gosto muito de estar com vocês, que são, né, o futuro, é a geração nova, e isso faz tudo muito parte, né, do processo, da aprendizagem. E aí eu vou estar no Brasil, provavelmente, em dezembro, e aí eu queria presentear vocês com 10 libras cada um. Eu aceito. Aceita? Aceitamos. 10 libras cada um, né? Vai dar 40 aí. 10 libras hoje, gente, a libra hoje tá 7... Eu acho que tá 7,50. Tava batendo uns 8 já, chegou a bater os 8. Né? Aí vocês escolhem se vocês querem a libra ou se vocês querem em reais. Se vocês quererem em reais, aí depois vocês passam para mim, que aí eu deposito em reais para vocês. Se vocês quiserem o dinheiro de 10 libras, aí eu dou o dinheiro pessoalmente para vocês ou eu deixo com o Ronaldo só no final do ano. Tá? E pode acreditar, porque teve a escola Ivete Sala que fez uma entrevista comigo que eu fui levar para eles pessoalmente, entendeu? Eu gosto muito dessa coisa de nota, sabe? Você vê a nota de outro país, eu acho uma coisa assim interessantíssima. Aí depois entra comigo, escreve lá, que aí qual a preferência de vocês, se vocês querem dinheiro em reais ou se vocês querem em libras. É um presente, tá, gente? Não tá... Porque eu achei que foi uma entrevista muito gostosa, bem agradável, bem solta mesmo. Foi demais. E pra gente também, eu acho que eles também devem ter ficado assim, é como se a gente tivesse uma outra visão, a gente tá contemplando uma coisa nova, sabe? É muito interessante, você está contemplando, você está vendo um novo jeito de ver o mundo, de se viver, sabe? É apresentado uma outra situação a gente. É legal. Tem mais gente vendo a gente? Não, essa entrevista vai ser publicada depois. Ela vai ser publicada no nosso jornal, nas redes sociais. Se eu não me engano, é transformada em podcast também. Entendi. Então, depois só tem para toda entender. É um jornal escrito que vocês têm? Ele é um jornal escrito, mas, se não me engano, o Cauã também publica alguns vídeos, né? Sim, multimídias aí. É isso. Blog, ele é um jornal totalmente com fins pedagógicos, né? Da escola Marciano de Toledo Pisa. Mas ele tem várias coisas, então a gente escreve colunas, tem alguns professores que participam também, entendeu? E a gente tem essa parte de entrevista, sabe? E vocês estão em que ano? Eu estou no 3º ano do ensino médio.
Tá no último ano. Camille? E o resto, Nós primeira três série. estamos no primeiro. Ah, Eu, tá no Cauê e a primeiro. Gabriela. Ah, o Pedro que já tá saindo. Eu já tô saindo, veja a hora. E Ah. o jornal, inclusive, o jornal Quincas Borba, ele faz parte da Rede Camões, que é uma rede de jornais em Rio Claro aí. Que hoje já somos 4 filiais aí. Ah, Sim. é um jornal, o Quincas Borba é um jornal de Rio Claro, então, vamos dizer assim. Ele faz parte da tem uma rede rede, Camões, que tem várias escolas, né? Ah, entendi. É um Então, projeto novo. então assim, ó, cada um vai ter 10 libras, e aí depois vocês bolem um jeito, uma maneira, um sorteio, um desafio, fica aí a critério de vocês, para os leitores do jornal, para os espectadores do jornal, mais 10 que eu tô doando para ir para vocês fazerem aí alguma coisa com essas 10 libras. Sim, Pros bacana. leitores, entendeu? Aí vocês bolem um jeito, um projeto, alguma coisa assim, sabe? Sei lá. Nem sei se pode. Aí vocês consultam o Romualdo se isso pode. Ou se tá dentro, sabe? Um desafio. Vocês me deixam saber disso também para eu separar o dinheiro quando for para ir. Entendeu? Uhum. Não, a gente vai bolar alguma coisa, a gente vai informando e a gente vai fazer uma parceria bem legal. Beleza, então, gente. Beleza, então. Obrigado, Júnior. Imagina, Foi um obrigado prazer. você. Muito obrigada, viu, Júnior? Beijão, Camille, Gabriela, abraço com a ambas, Pedro. Abraço. Qualquer coisa, qualquer tema, estamos aí. Tá bom, Obrigadão mais obrigada, uma vez. viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.